E aí, gente, boa tarde. Vamos aqui para o quinto episódio do NL Podcast. E o convidado de hoje é o Renan Costa, nutricionista. E aí, Renan, eu queria que você se apresentasse para a galera, se apresentasse um pouco e falasse por que você escolheu nutrição aí para trabalhar, né? Gente, me chamo Renan Costa, sou nutricionista clínico esportivo, tá? Trabalho mais na parte, né, de obesidade e emagrecimento, atendo muito esse público, 90% do meu público é esse, tá? E por que eu escolhi a nutrição? Porque na época que eu comecei a treinar, surgia muita dúvida sobre alimentação. Antigamente a dieta era o quê? Batata doce, frango, ovos, né? E eu fiquei me perguntando se realmente era só isso que precisava, tá? Então foi mais a curiosidade dentro da academia que surgia que me fez despertar esse interesse pela nutrição. E eu segui um cara também que é Rodolfo Pérez, que foi que me Um, agradou ali assistir e ver o conhecimento do cara que me despertou a aprender mais ainda. eu acho que o Rodolfo Pérez é um dos, sei lá, um dos primeiros que fez mais sucesso assim, nas redes sociais da época, Facebook, YouTube. Foi muito no É, Facebook. inclusive, eu acho que um dos livros dele é um dos mais, deve ser um dos mais vendidos aí de início, né? Que é o Viva, acho que é Viva Viver. bem, vive em dieta, então esse livro. E aí tu já treinava antes de estudar, de começar a faculdade de nutrição? Sempre treinou? Ou foi algo que foi com o passar do tempo, assim, adquirindo esse hábito? Antes da faculdade, na época do ensino médio, a gente treinava muito na academia, né? Na época eu tinha o Suderman, ainda tem até hoje, né? A gente treinou muito tempo no Suderman. Até nosso amigo Caio estava lá com a gente também, então acabou que me fazendo despertar o porquê que umas pessoas tinham um shape legal, outros não, se bem que os gordinhos tinham mais força e a gente não conseguia entender. Então isso foi me despertando bastante. Essa questão do exercício físico, assim, né? Você. Engraçado porque você não escolheu a curiosidade de você querer saber a respeito da alimentação. Porque normalmente quem gosta de treinar vai para onde? Para educação física. Né? E aí o teu eu despertou para outra coisa, entender por que a alimentação se envolve assim na questão da mudança do físico da pessoa, né? Irã, cara, na época surgiu a vontade de fazer educação física, mas eu via, tipo, todo mundo fazendo educação física. Eu disse, não, um caminho diferente. Eu já visando o mercado também, né? Uhum. E eu tinha muito interesse na alimentação, mas eu via muita gente indo pro lado da educação física. Só que eu tinha um batente batendo ali, não tem nutrição em Xará. Então eu tenho que sair daqui. Onde é que tem? Aí eu comecei a pesquisar. Mas eu tinha interesse na educação física também, era o sonho da minha mãe. Tá? Acabei que não realizando o sonho dela. Mas aí tu se formou fora de Quixadá? Cara, comecei na Estácio, via Copos em Fortaleza, e acabei transferindo para cá depois, pela vida em Fortaleza ser mais complicado, Aqui a rotina bem mais caro. aqui em Quixadá é bem melhor, né? É bem melhor, a rotina é bem Tu se melhor. formou então na antiga Cisne, né? Isso, na antiga Cisne. É bem interessante. E a questão assim, no teu início, vamos falar um pouco aqui de empreendedorismo aí na carreira de nutrição. Tu disse aí que na época tinha muito personal e aí fez você enxergar esse mercado, não, vou para nutrição que eu acho que é o mercado melhor. Mas não sei quantos anos faz isso, né? Mas hoje também o mercado de nutrição tá bem saturado, né? Cara, faz pensar que está saturado, mas eu digo que tem mercado ainda para muita gente em Quixadá, tá? Tem na minha cidade, Quixadá, né, na minha cidade, acho que tem 8, 10 nutricionistas destacando, se tiver 10 é muito, tá? Acho que a galera acha que está saturado, mas tem um espaço para todo mundo. E o meu início, assim, como você perguntou, foi bem, para falar a verdade, bem tranquilo, mais que de alguns colegas. Já convivi dentro de um consultório alguns dias com o Gabriel Holanda, que é nutricionista também, estudamos junto. E o dele também foi um pouco mais fácil em relação do que outros colegas. Porque quando eu entrei no consultório, eu já era bem conhecido na cidade. Então facilitou. Uhum. Eu tinha um empreendimento fora, tá? Então que segurou a marra ali. Então eu já comecei com o meu consultório próprio, minha sala toda própria. No meu primeiro dia de atendimento, são 11 pessoas. Que eu disse, poxa, eu fiz tanto em reais, eu não acredito. Eu não acreditava no valor que entrou em um único dia. Foi aí que eu me permitia dizer, não, acho que é isso aqui que eu vou fazer. Eu tinha uma hamburgueria, né? Tinha uma We Love Burger, açaí, na época, hoje é de outra pessoa. Então, quando eu comecei, entrei no consultório, que eu vi o retorno e vi que era aquilo que eu queria viver, já era meu sonho, ainda tendo um retorno financeiro bom, foi ali que eu, não, vou abrir mão da hamburgueria para focar 100% no consultório,
Aí sim. Até porque o nutricionista indica Hamburgueria, dono de hamburgueria de açaí. a gente ficava muito, rapaz, você tá complicando nossa vida. Você quer emagrecer e engordar a gente ao mesmo tempo, só você ganha dinheiro desse jeito. Mas aí tu falou assim, em Quixadá deve ter 10 nutricionistas, né, que se destacam bem. Realmente, assim, pensando assim por cima, não vou citar nomes, mas deve ter mais ou menos essa quantidade mesmo. Mas e o que tu chegou, tá atendendo há quanto tempo? 2 anos? 2 anos e um pouquinho. Já com consultório, já é, querendo ou não, um diferencial, né, você ter seu próprio consultório. Mas aí o que tu buscou se diferenciar no mercado para entrar nesses que mais se destacam? Porque, como você disse, tem esses 10 que se destacam, mas a gente sabe também que muitas pessoas ainda vê assim, o nutricionista não é uma coisa essencial, não vou gastar dinheiro. É o pensamento de muitas pessoas ainda, né? E a maioria dessas pessoas provavelmente já estavam trabalhando no mercado antes de você começar. Então acho que tu deve ter pensado em alguma coisa assim, ó, tenho que fazer isso para tentar me destacar. O que foi que tu fez assim? Cara, primeiramente eu chamei uma única blogueira que divulgou um pouco do meu trabalho, tá? E nessa divulgação de trabalho, no boca a boca e os resultados aparentes, acabou que despertando curiosidade dos clientes, tá? Então foi bem complicado entrar, porque já tinham nutricionistas que dominavam o mercado quando eu entrei. Estava na alta da nutrição. Então foi complicado um pouco entrar, mas depois que engajou, ficou bem mais tranquilo. Uma das coisas que a gente priorizou no início, que até eu estava te falando que a gente está até montando uma equipe para suporte, é a necessidade de retorno com os nossos pacientes. Tipo, tirar dúvida, um suporte para todos os pacientes. Às vezes, muitos nutricionistas não davam esse retorno. Mandava mensagem, o nutricionista não respondia. Então, a gente já tratava o cliente de outra forma. Então, a gente começou a captar o que ia sobrando ou o que estava ficando com raiva daquele profissional. Então, de pouco a pouco, a gente conseguiu montar. É aquela coisa, né? Porque muita gente, às vezes, pensa em encher. Não, vou atender ali o máximo de pessoas possível, mas também não presta muita atenção na questão de você fidelizar aquele cliente com você, né? Priorizando a quantidade e não a qualidade, não é isso? Então, uma das principais coisas da nutrição não é você conseguir paciente, é você manter os pacientes que já tem. Se for pensar na parte financeira, é isso que dá dinheiro. Vamos supor, ir a meu paciente e fazer com que ele não saia. Não capte, tipo, o Caio, a esposa, tem que captar assim, mas mantendo sempre o Irã dentro. Não, tipo, passa um mês com o Irã pega e sai, já pega outro, a outra pega e sai. Então a gente tem que fazer com que esse paciente sempre retorne. E essa questão que você falou realmente do acompanhamento, né? Inclusive, por exemplo, no meu negócio que é academia, é uma coisa que se você perguntar para, sei lá, 80% das pessoas de academia, a principal reclamação das academias é o atendimento, é o acompanhamento. Então isso aí, e ainda mais para vocês, que é uma coisa que você vai uma vez por mês, né, sem dar esse suporte diariamente, eu não sei como é feito de vocês, se é diariamente, ou se é uma vez por semana, mas dar esse suporte é fundamental para você, para o paciente, para o cliente perceber que você está lá ainda com ele, né, porque realmente, você pagar uma coisa, receber ali o plano alimentar, daqui a 30 dias é que tu vai mandar mensagem de novo, vamos marcar o retorno. Isso aí acaba realmente mostrando, eu acho que na visão do cliente pode ele pensar, não, ele só tá querendo o dinheiro, né? Não tá preocupado se eu tô fazendo a dieta, se eu tô seguindo tudo direitinho. Assim, como é que a gente fala? Eu não gosto nem de dizer que é mais consultas, eu gosto de falar que é um acompanhamento. Só que como minha equipe é reduzida, o que é que eu faço? Eu presto para o meu paciente, sempre que surgir uma dúvida, entrar em contato com a gente que a gente vai responder. Não importa se é 1, 2, 3 da manhã. Deixa a mensagem lá que assim que a gente acordar, a gente responde. Então eu gosto muito de responder. Por exemplo, para mim retorno é todo dia. Se tu tá com dificuldade no teu almoço, eu quero resolver logo esse problema. Porque quanto mais tempo tu tá dentro do teu plano alimentar, mais fácil vai ficar e mais funcional, né, vai ser. Então o resultado vai vir. Então eu gosto desse acompanhamento. Eu queria manter sempre esse acompanhamento com todos os meus pacientes. Agora é complicado eu entrar em contato com cada um todos os dias. Aí é complicado, porque são muitas pessoas. Mas se entrar em contato com a gente vai responder e tirar essas dúvidas. E tu falou assim, né, a questão do resultado. Infelizmente, na verdade não infelizmente, mas pra gente que trabalha com físico, né, o resultado tem que aparecer, né, porque é isso que realmente, que também vai fazer o marketing da pessoa, né. E, como tu falou, a questão de você ficar ajustando a dieta do paciente vai ajudar ele a conquistar resultado. E aquele aluno, aquele cliente seu,
que conquistou o resultado dificilmente vai te trocar por outra, né? Difícil, difícil. Até porque já teve propostas de pacientes que estão comigo há um bom tempo, que tiveram ótimos resultados, de outros profissionais oferecendo consultoria gratuita somente para postar um resultado. Eu fico, caramba, o cara quer pegar um resultado que não é dele, só para postar e dizer que teve um resultado e vender consultorias, né? Então, essa parte do mercado ainda tem que ser ajustada. Sobre mostrar resultados, é meio complicado no meio da nutrição. A gente não pode estar postando fotos. Já na educação física, profissionais hoje é permitido, né? Eu acho que antes... Tendo a autorização, né, do cliente, mas vocês realmente, o conselho de vocês proíbe, né? Vocês podem repostar, né? O aluno... Nem repostar? Nem repostar mais. Porque, assim, eu que acompanho muitos na internet, vários postam, né? Não, mas nem repostar. Na verdade, vários repostam, né? Isso. Nem repostar a gente pode mais. Nem marcas de suplemento a gente pode postar. Por exemplo, eu estou tomando que essa água tal, que ela faz parte da nutrição esportiva, né? Um suplemento. Eu não posso dizer qual é a marca que essa água é. Entendeu? Então, na nutrição, eles restringem um pouco o nosso espaço. Principalmente sobre fotos de pacientes, qual dieta ela está fazendo, rótulos. Então, é bem complicado. Assim, uma curiosidade mesmo. O que é que o conselho fala que para não poder postar a evolução? Cara, é como se a dieta que foi feita para essa paciente, que ela teve um resultado ótimo em um mês, pudesse não servir para você. Entendeu? Ah, então é para você não entrar na dieta. Ah, Irã teve um ótimo resultado em um mês. Aí o Caio pega, então vamos consultar com o Renan. Só que ele fez a dieta comigo e em um mês não teve um resultado. Então é como se não pudesse fazer. Como se fosse uma propaganda enganosa. Na minha visão, se depende muito de como você expõe aquilo ali, né? Porque, por exemplo, a gente na academia posta evoluções, mas eu sempre deixo claro, não, o resultado maior foi conquistado pela dedicação, aí ele seguiu a sua dieta, tudo personalizado, o treino e tudo. Claro que também se o profissional diz, vem pra mim que tu vai conquistar esse mesmo resultado nesse mesmo tempo, aí é bem complicado, né? Até porque nossa profissão, como educador físico e nutricionista, a gente depende muito do nosso aluno. Tá? O nutricionista, a gente passa o plano, passa a orientação, tira dúvida. Mas se tu chega em casa e não segue a dieta, já é outra coisa. Do mesmo jeito, se tu pegar um acompanhamento online de um aluno seu, você passou todo o treino, o cara manda o vídeo, você corrige, postura, ensina tudo direitinho. Mas quem tá te garantindo que o cara tá treinando como é para ser? Entendeu? Então, nossa profissão, ela depende muito do nosso aluno, do nosso cliente. Então, a gente tem que estar coladinho nele ali para saber se ele realmente está fazendo. E, assim, a gente entrando um pouco, eu vi que tu deu umas palestras na Católica sobre Nutrient Time. Eu fiquei curioso, assim, para saber o que é esse Nutrient Time. É uma metodologia? Algum sistema que tu usa, assim, com os teus pacientes? Cara, Nutrient Time, a gente deu essa palestra também na FADAT. Tá? Nutrient Time é o tempo que você vai utilizar aquele macronutriente para melhorar a sua performance. O Nutrient Time ele é muito utilizado na base da hipertrofia, em uma dieta para hipertrofia, por exemplo. Então, já ouviu falar que é bom tomar whey pós-treino? Tá? Isso aí é uma... Isso é um Nutrient Time, entendeu? Outra coisa, tomar proteína de lenta absorção antes de dormir, para não catabolizar durante a noite. Tem várias coisinhas. Então, Nutrient Time é isso, é um tempo que você vai utilizar aquele macronutriente para melhorar a sua performance ou hipertrofia, entendeu? É tipo uma estratégia para melhor utilizar aquele nutriente dentro da sua rotina. Isso. Interessante. Mas realmente, assim, por exemplo, o whey protein, ele é o melhor utilizado de um pós-treino mesmo? Cara, vamos lá. Deve ser a dúvida de muitas pessoas, né? Vamos lá. No teu pós-treino, o melhor seria o carbo. Entendeu? Por quê? Porque tu depletou tua reserva de glicogênio ali no teu treino. Você foi pesado. Então, teu corpo está necessitando de quê? Carboidrato. Ele quer repor essa reserva de glicogênio. Junto com a proteína, o cara, a estrutura muscular. Então, seria interessante os dois. Mas muita gente só coloca o quê? Proteína. Não importa a dieta. Se for uma pessoa leiga que quer fazer uma dieta por conta própria, ela vai priorizar sempre a proteína, acabando esquecendo do carboidrato. Mas quando se trata de hipertrofia, o carboidrato ele é muito mais importante que a proteína. Entendeu? Para um cara que quer crescer, um ectomorfozinho ali, que está querendo crescer, ganhar uma massa muscular, o carboidrato é mais importante do que a proteína para ele nesse momento. Entendeu? E aí vamos entrar e falar um pouco de algumas dúvidas das maioria das pessoas que tocou nesse assunto do ectomorfo, né? Justamente, o que é um ectomorfo, que é aquela pessoa que tem mais dificuldade
de ganhar peso, assim, na tua estratégia que tu pega um paciente desse tipo, o que é que tu utiliza assim mais? Porque a gente não é nutricionista, né? Mas nós que estamos ali no dia a dia, dentro da academia com o cliente, querendo ou não, eles sempre vêm fazer perguntas pra gente, né? E aí, a pergunta de todo mundo que não consegue ganhar peso é o que é que ele tem que fazer? Comer mais. Tem gente que diz, não, como 4 pedaços de pizza e não consigo aumentar o peso. E aí, qual é a melhor estratégia? Não a melhor, mas uma estratégia que tu utiliza bastante nesse tipo de público. Comer, tá? Mas aí tem que ver o que tá comendo, porque existe a densidade calórica. Densidade calórica dos alimentos, por exemplo. É muito mais fácil um Hector que quer ganhar peso. Vamos supor, o cara já tem um estômago pequenininho. Então já pode não conseguir comer muito. Tem Hector que come bastante, mas tem uns que não come muito. Então, uma castanha ali, vamos supor, é muito mais calórico tu comer castanha, que tu vai comer um pouquinho, não tem muita caloria, do que tu tá comendo cuscuz. Que vai ser, tipo, mesma quantidade de caloria, mas um volume muito alto. Entendeu? Então, a gente trabalha densidade calórica. Pronto, é muito mais fácil tu comer batata doce pelo volume do que tá comendo arroz, que vai ser um volume muito maior. Então a gente tem que trabalhar um pouco dessa densidade calórica para os nossos pacientes, para ele conseguir comer tudo que tem ali. Porque realmente uma das dificuldades assim da galera é realmente comer a quantidade ideal assim para você ganhar peso, né? E na fase de bulk, né, que a galera fala muito, na fase de hipertrofia, tem que sair comendo. Não é comendo tudo, mas a gente faz um plano calculado, com superávit estimado ali, o cara tem que comer realmente. Mas tem gente que não consegue comer, então a gente tem que recuar, diminuir o volume de comida, mantendo as calorias. Aí a gente trabalha essa densidade calórica. E aí, já que tu entrou no assunto aí de densidade calórica, vamos agora pro oposto, né? O ectomorfo, e tem aquela pessoa que está acima do peso, né? E deve ter chegado para você. Eu como pouco, não consigo emagrecer, né? E aí entra também, muitas das pessoas têm essa questão, né? Come pouco, mas está comendo alimentos muito calóricos. Né? E aí, queria que tu explicasse um pouco realmente o que é essa densidade calórica e como isso pode atrapalhar também a pessoa que quer perder peso, né? A densidade calórica ela vai atrapalhar porque tu tá comendo um alimento que é pouca quantidade, mas com muita caloria, tá? Como eu falei da castanha, às vezes você não consegue comer 4, 5 castanhas. Eu não tenho o costume de passar para meus pacientes comer 4, 5 castanhas, porque é um volume muito baixo. Tu vai se satisfazer com 4, 5 castanhas? Dificilmente vai, tá? Então, eu acabo que não oferecendo muito para meus pacientes. Ofereço para um Hector, colocar dentro de uma vitamina ali, que vai aumentar a quantidade calórica dele. Mas para quem está buscando emagrecimento, eu prefiro priorizar outra fonte que vai ter volume para saciar essa pessoa. Porque já que o cara está grandinho, então ele tem costume de comer, tá? Mas vamos supor que um paciente, não, como um pouco, como você falou, eu só almoço e janto. Mas esse almoço e essa janta, qual é o volume dele? O que você está comendo? Às vezes o volume é alto, a densidade calórica é alta, é uma carne mais gordurosa, entendeu? Então, se esse paciente está treinando e não consegue emagrecer, ele está errando na dieta. Tá? Algum canto ele está errando. Aí a gente tem que ver o hábito dele, né? A gente sempre, quando vai consultar, a gente tem a anamnese e pergunta como é que tá seu dia. Que hoje tu acorda, como é teu café da manhã, Ira? Não, eu como ali 2 pães, quais pães? Não, francês, tá? Com que? Manteiga? Manteiga. Tá. Café com muito açúcar? Então a gente vai mapeando tudo. É uma coisa que eu tenho que diminuir o açúcar do café. Na verdade, é porque eu bebo muito café. E de manhã, assim, é difícil beber café sem açúcar, cara. Café... Nem com leite? É porque na academia, assim, a gente dificilmente tem... Já toma na academia. 5 horas da manhã a gente tá lá, né? Já toma um café lá com um pouquinho de açúcar. Mas realmente... E o açúcar, assim, por exemplo, uma colherzinha tem muitas calorias, né? Cada grama de carboidrato a gente tem 4 quilocalorias. Vamos supor que tu bote 10 ali, já tem 40 só na base do açúcar. Entendeu? E é uma caloria vazia. O açúcar não tem nutriente, né? Não tem nenhuma vitamina, não tem nada. Então, é uma caloria vazia. E essa questão, assim, que eu vejo que tu se preocupa bastante é realmente entender essa rotina do paciente, né? Porque eu acho que isso é o mais importante na hora de montar a dieta. Porque, assim, eu vejo, citando, assim, conversas que eu escuto dos alunos da academia. Todos os nutricionistas passam a mesma dieta. Mas eu fico pensando, é a mesma coisa do treino, né? Todo treino vai ter os mesmos exercícios.
Cara, agachamento vai ter todo treino que tu vai ter agachamento. Mas pão, por exemplo, toda dieta vai ter, dificilmente não vai ter a opção de pão lá pra você comer. Até porque o hábito do brasileiro, ele é o quê? O almoço do brasileiro é o quê? É um almoço Arroz, com feijão. carne. O café da manhã do brasileiro é o quê? É pão, é cuscuz, é tapioca, é uma fruta. Então, o hábito do brasileiro, ele já é um só, na maioria, né? Então, para você tirar a base, é complicado. Por exemplo, já chegou pacientes e disse assim, eu não, já vim de outro nutricionista, no almoço era parecido com esse. Eu disse, tá, tu quer que a gente mude? Como? O que você gosta de comer? Ah, eu gosto de arroz e feijão. Então vamos continuar no arroz e feijão porque é mais fácil de tu seguir. Às vezes eu vejo que as pessoas querem sair da zona de conforto. Querem aquela dieta mais complicada. Eu fico, por quê? Entendeu? Sendo que assim, a rotina que você fazer todos os dias aquela mesma coisa é que vai te ajudar a ter resultado. Né? E aí é quando a pessoa chega e fala isso pra mim, eu falo, não, o papel do nutricionista é entender teu dia a dia. Entendendo teu dia a dia, ele vai botar a melhor refeição ali pra ti, pra tu conseguir seguir aquela dieta. Não adianta nada ele botar pitaia no teu lanche, dando um exemplo assim, pitaia que é uma fruta que não é muito comum a galera comer, e cara, aí tu vai conseguir comer a pitaia todo dia, entendeu? Então é melhor, na questão não é nem mudar muito a dieta, a galera tem que entender também que o básico, às vezes, é o básico que na verdade vai funcionar, né? O básico sempre funcionou. É como eu te disse, as pessoas às vezes querem sair um pouco da zona de conforto, tá? Muita gente pergunta também sobre suplementação, por exemplo. Ah, Renan, só botou creatina aqui pra mim, não vai ter whey, ômega 3, BCA e tal. Gente, não é necessário. Não, mas eu vi que o whey, não sei o quê. O whey tá ali para suprir uma necessidade proteica. Se tu tá precisando, tu vai gastar dinheiro em vão para tomar proteína. Entendeu? Então, às vezes, o marketing do suplemento ele é tão forte, né, que acaba que influenciando todo o paciente a querer tomar. Suplemento, às vezes, para a maioria para algumas pessoas, é mais importante do que a própria alimentação. Com certeza. Se duvidar do que é dieta e o treino junto. Então, muita gente recorre sempre ao suplemento como se fosse o resultado todo ali, tá? Então, é bem complicado, mas a gente acaba aqui tentando entender toda a rotina do nosso paciente para montar um plano, mostrando a ele por que não é necessário aquele whey ali naquele momento, mostrando para que serve a creatina, para que serve o ômega 3, eu falei do BCA, mas não tomem, tá? Então, dinheiro jogado fora. Mas sempre mostrando a ele o melhor caminho e o porquê, para ele entender cada passo que a gente está dando. E aí, tu falou aí da questão desses suplementos, né, que são, até o BCA é inútil, assim, a galera sempre, eu acho que até para você explicar para o pessoal, é bom, é a opinião de um nutricionista, eu recebo muito na caixinha de perguntas também isso, e eu digo, não, pergunte ao nutricionista, que é qual a importância e a função da creatina, né, porque eu acho que é um suplemento, infelizmente, não tá num preço tão acessível mais como era antigamente, mas é o suplemento, eu acho que a galera mais tem dúvidas e é o mais utilizado, né, também. Ele é o mais utilizado e é o suplemento que mais foi estudado, tá? Então, já tem segurança, não dá pedra nos rins, não tenham medo, tá? Se você conseguir manter sua ingestão de água normal, é tranquilo consumir a creatina. Mas a função da creatina, ela faz o quê? Ressíntese de ATP. Ela quebra uma molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é uma molécula de energia, e ressintetiza, né? Pega essa molécula de volta e transforma em energia de novo, tá? Então, ela fica trabalhando e dando energia. Fora que ela joga água extracelular para dentro do músculo. Então, dá aquela impressão que o músculo está aumentando, né? O pump, né? Então, não tenha medo de consumir a creatina. Não dá pedra nos rins, não dá outros efeitos. Existem estudos do consumo de 5 anos seguidos de creatina sem dar nenhum problema, nenhum exame de nenhum paciente, entendeu? Hoje, antigamente era muito assim, você tem que tomar 3 gramas de creatina por dia, mas hoje já é de acordo com o peso da pessoa, né? Peso. Eu tenho até um post falando sobre isso, que é de acordo com o peso. Se você nunca tomou, tem uma fase de saturação que a gente faz ali, com uma gramagem mais alta, durante 6, 7 dias, para começar um efeito logo da creatina, tá? Mas também tem a dosagem de manutenção, que é o que você fica tomando depois, que aí pode variar entre 3, 4, 5, vai depender do peso do paciente. Aproveitar que a gente está falando de suplementos também, já botar uma das perguntas da caixinha, que é a galera perguntando qual é a diferença do whey concentrado e do whey isolado. Queria que tu explicasse, né, até vindo de um nutricionista, a explicação vai ser mais didática, né? O whey concentrado,
ele é um whey com menos concentração de proteína, tá? Só que ele tem a lactose ali no meio. O isolado já não tem, ele é uma maior quantidade de proteína, mas ele não tem a lactose. Renan, então, para quem é intolerante, o melhor isolado? Sim, mas tem isolados que ainda tem frações de lactose, então vai depender do paciente, né? Do que ele resiste ali, se ele for intolerante. Mas a diferença do concentrado para o isolado é a concentração. O concentrado é mais barato porque tem um pouco menos de proteína e tem a lactose. E o isolado ele é mais caro porque ele tem uma concentração maior de proteína e não tem a lactose ali na composição dele. Então, gente, sempre olha aí a tabela nutricional do whey para ver se você realmente está comprando um isolado e um concentrado, né? Porque a diferença de valor deles é até um pouco... É bem alto. Mas tem cuidado também que às vezes quando você vai comprar um whey isolado, às vezes é a base de soja, tá? Às vezes é misturado. Então, olha os ingredientes. Os ingredientes. Tem que ter o soro soro do leite, né? Mas hoje em dia a galera tá usando muito. Tem até os blends de proteínas, que é vários tipos de proteínas. Isso, assim, é a questão da qualidade da proteína absorvida pelo corpo humano. Tem tanta diferença, assim, da proteína de soja para a proteína. A absorção da soja ela é bem menor. Bem menor. Do leite é bem melhor. Então aí tem uns blends, né, que é o 3W, né, que é whey concentrado, isolado e hidrolisado, que tem o hidrolisado também, que a gente indica muito para quem é bariátrico, pela ingestão ser mais rápido, eles serem bem mais quebradinhos, tá? Então o hidrolisado é mais indicado para esses bariátricos, vamos supor. Então geralmente é esses 3 whey junto em um único pacote. Mas aí tem uns que não tem soja, e os que tem, é bom ficar de olho. Não estou dizendo que ele não é bom, mas para algumas pessoas é bom evitar. E tem a ver também com a questão da própria quantidade calórica, né? O whey varia um pouco a quantidade calórica de um tipo para o outro. Né? É outra pergunta assim que tem na caixinha de perguntas e sempre me perguntam também a respeito de pré-treinos, né? Se realmente tem necessidade, porque a semana passada eu recebi uma pergunta que eu fiquei até assim de responder, porque não é minha área, né? Mas assim, a pessoa treina à noite, ela não tem costume de tomar pré-treino e perguntou se podia tomar. Aí, na minha opinião, assim, eu não tive uma boa experiência com pré-treinos, né? Então, assim, à noite, eu acho que poderia interferir, foi o que eu respondi, poderia interferir no sono daquela pessoa, porque ela já não é acostumada a tomar pré-treino. E aí, esse pré-treino tem um horário específico que é melhor evitar, ou não, é livre, pode tomar qualquer horário, ou vai depender de pessoa para pessoa? Vamos lá. É outra coisa que eu não gosto muito de indicar dentro do meu consultório, no meu atendimento. Por quê? A gente sabe que a ansiedade e a depressão é uma doença do século. Uhum. Então, para quem sofre muito com ansiedade e depressão, acaba que prejudicando já esse fator desse paciente. Então, já evito por esse lado. Outra coisa muitas das pessoas não treinam pela manhã. Treinam o quê? Tarde e noite. Eu acho que o maior público é à noite, tá? Na academia. Então, tomar depois das 2 pode interferir no teu sono. Então, para quem já tem problema de ansiedade, insônia, depressão, gastrite, refluxo, essas pessoas têm que evitar bastante, tá? Então, se for tomar, toma ali durante a manhã, mas só se você não tiver uma dessas 5 coisas, tá? Porque pode vir a prejudicar bastante. E assim, a base de uma cafeína, a maioria dos pré-treinos tem uma dosagem de cafeína muito alta, né? Por isso que interfere bastante no sono, né? Sim. Já vi gente tomando 440 miligramas de cafeína ali, sem nunca ter tomado. Entendeu? Então acaba que a pessoa, né? Pronto, tem muita gente que toma pré-treino e sente a sensação do formigamento. Já sentiu essa sensação? Pronto, que dali é por causa da betalanina também. Mas aí, porque os pré-treinos vêm com muita mistura. Vem arginina, betalanina, cafeína, tá? É uma mistura muito grande. Às vezes o pessoal não sabe nem para que serve cada um deles ali. Tá? E mas tem alguns que potencializam o efeito da cafeína, né? Aí, só para o pessoal ver o marketing de um blogueiro tomando ali e dizer que ajuda no treino, a galera vai querer tomar. Outra coisa que a galera faz por influência, principalmente por causa do pré-treino, é pegar e jogar o pozinho direto na boca. Sendo que a sugestão é o quê? Diluir na água, que é o certo, tá? Até evita engasgar, evita muitas coisas, que pode ser até complicado utilizar ali na boca direto e depois beber água. Então, dilui na águazinha e toma, que é bem melhor. Isso aí, a gente vê bastante. Isso aí é porque, infelizmente, a galera hoje, ela segue mais blogueiros, né, atletas, e assim, você vai ver vídeos de atleta treinando, que são patrocinados por lojas de suplementos,
A maioria já vai tomando pré-treino assim na boca. Todo treino tem pré-treino. Então, assim, isso acaba estimulando o uso dessa mesma forma, né? Então, assim, a galera tem que também se ligar um pouco em quem tá acompanhando. Às vezes é bom se motivar e tal, ver um atleta que você curte, mas não levar tudo que ele fala em relação ao que ele faz lá, arrisca para você fazer também, né? Até porque a intenção desse atleta é realmente desse suplemento. Eles ganham comissão. Eles Uhum. ganham salário para estar ali e ainda ganham comissão por vendas. Por isso que, usa o cupomzinho de desconto aqui, né? Então os caras vão querer te vender. E uma coisa assim, outra coisa que eu achei do pré-treino, que eu já ouvi muitas pessoas até comentando comigo na academia, é a relação de um pouco de dependência, né? Tipo assim, a pessoa chega na academia, não tomou pré-treino. O treino que eu acho que não tô nem com vontade de treinar. Não vai render, não tomei o pré-treino. Caraca, o pré-treino ali, eu acho que se você for usar pré-treino, é pra usar só no dia que você não tiver já tiver disposto do dia a dia. Aí o cara toma todo dia, aí no dia que esquece, já tá ali. Não sei se realmente fisiologicamente tem esse baque dessa dependência, ou se é só o psicológico da pessoa, se não tomei, vai. O corpo tá acostumado a bombear mais sangue, tá ali elétrico. Quando tu tira esse suplemento, o corpo realmente dá uma relaxada. Então tu já vai ficar mais mole ali. Então, realmente é para utilizar assim. Você vai utilizar no dia que você realmente estiver mais cansado. Como eu disse, eu não coloco ele para os meus pacientes. Tem gente que toma ali por fora, mas às vezes eu te digo, não precisa. Tem uns que eu digo, não, dá para tomar. Mas o cara treina 6, 7 da manhã, já treina mais cedo, né? Mas o cara que está acostumado a tomar todos os dias, quando tira, ele vai sentir demais. Mais mesmo. Então, é bom você ir pelo menos fazendo, vamos dizer, desmame, né? Vamos dizer desse jeito. Você está tomando 200mg, vai descendo de pouquinho em pouquinho. Toma um scoop, bota só meio, depois vai tirando aos poucos. Senão você vai sentir bastante. Falando um pouco assim também dessa questão de dependência, eu vejo muito, por exemplo, virou moda nas dietas, acho que a maioria dos nutricionistas, das pessoas que tem que ter doce de leite, né? Tem que ter doce de leite na dieta. Tem que ter castanha, é uma coisa que a galera assim vê muito. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu vejo bastante assim. Acho que doce de leite e aquelas pastas de amendoim que é um alimento tem uma densidade calórica também, né? E querendo ou não é gostoso e tal, mas aí eu me pergunto, né? Aquela mesma coisa do pré-treino. Tem essa dependência. O cara que está buscando emagrecimento, né? Ele, querendo ou não, automaticamente, a gente sabe que tem muita questão do emocional, do psicológico ligado à alimentação. Infelizmente tem muito disso. E aí um cara que está buscando emagrecimento, será que ele é a melhor opção nessa fase de emagrecimento, utilizar esses alimentos em pouca quantidade? Porque na minha visão, assim, ele tem que se controlar, então já é difícil, ele vai sentir fome, ele vai sentir vontade de comer a quantidade que ele comia. Aí você bota uma colher de doce de leite. Não vai saciar. Aí quando o cara tá, sei lá, num momento de ansiedade ou estresse, tem um pote de doce de leite lá que ele vai atacar. Será que realmente é a melhor estratégia utilizar esse tipo de alimento? Assim, na tua visão? Vai depender do paciente. Tem aqueles pacientes que são muito ligados a doce, que tem doce ali todos os dias. Então, se ele comer um pote para ele comer uma colher, se ele se segurar, vai ser interessante. Mas agora, como eu te falei, eu não coloco castanha na dieta, como você falou da castanha também. Não coloco a castanha na dieta dos meus pacientes. Por quê? Porque é muito difícil você comer só 4 castanhas. Eu já até brinquei com alguns. Castanha para comer que nem pipoca, você bota ali no filme ali e sai comendo. Entendeu? Então é muito difícil. Tu conseguiria pegar 4 castanhas e comer e ficar saciado. É difícil uma pessoa fazer isso. Sobre a pasta de amendoim, você disse, é muito gostosa. Cara, a pasta de amendoim não é boa. É porque hoje tem outros tipos de pasta, né, que já... Tem uma certa pasta de uma marca X que ela realmente é muito boa, mas se você for olhar a composição dela, ela não é totalmente pasta de amendoim. Ela tem muito açúcar. Gente, açúcar não é só o açúcar que a gente tem em casa, não. Maltodextrina é um açúcar, dextrose é outro açúcar, então tem vários açúcares. Quando você olhar no rótulo, existem quase 20 nomes diferentes para o açúcar. A galera bota, é zero açúcar. É porque não é um açúcar convencional. Vai ver lá tem malto. Vai ver lá tem maltodextrina. E realmente é maltodextrina que tem lá, tá?
Mas se for comparar ainda, é até uma comparação legal, que a gente não, né? Os pacientes acabam que optando pela parte de amendoim, por ser doce. Ah, Renan, para matar minha vontade de comer doce. Mas é muito melhor o paciente comer o doce. Porque a base da parte de amendoim ela é o quê? É a gordura. Uhum. Então, cada grama de gordura ela tem o quê? 9 quilocalorias. Tá? E a base do doce de leite, por exemplo, ela é o quê? O açúcar, que é um carbo. Então, cada grama de carboidrato, 4 quilocalorias. Se você for botar 10 gramas aí para cada, para ficar mais fácil o cálculo, seria 40 calorias de doce de leite e 90 de pasta de amendoim. Entendeu? Então, tem que ver bastante qual utilizar para aquele paciente. Mas uma colherzinha tá um pouco, né? É muito melhor o cara comprar uma gelatina zero, fazer lá, pronto. Ele mata um pouco a saciedade de doce e tem bem menos calorias, né? Tem. Ah, E tem a isso é uma uma estratégia que eu utilizo bastante. Utiliza a gelatina no teu dia a dia. Uhum. E aí a gente vai para outra pergunta que é dúvida de muita gente. Eu acho que com certeza você já deve ter feito algum conteúdo a respeito disso. É sobre o refrigerante zero, né? Dá câncer, prejudica o emagrecimento. Que muita gente é caso assim que eu vejo. O cara bebe a coca normal, bebe a coca zero. Como é que é zero açúcar se a zero é mais doce que a coca normal? Vamos lá, acabei. Antes de a gente entrar no podcast, eu até compartilhei, cara, uma coisa sobre a Coca-Cola. Renan, é realmente zero? É zero, tá? Renan, faz mal à saúde? Faz mal. Tem muito corante, tem muito gás. Mas sobre o câncer, né? Que a Coca-Cola sempre está relacionada ao câncer. Tem estudos que dizem que dá câncer, mas esses estudos foram feitos em ratos, tá? Só que, quando convertido para o ser humano, a gente teria que tomar entre 80 e 90 litros de Coca-Cola por dia para fazer o mesmo efeito. Então, sobre o câncer, é bem tranquilo. Mas agora, Renan, é para usar como base da minha vida, da minha dieta? Não. É bom tomar moderado, 1 a 2 vezes ali na semana, mas tem gente que é muito viciado no refrigerante. Então é complicado tirar tudo isso do dia a dia. Então a gente tem que ir tirando tudo aos poucos. A E assim, nutrição, querendo ou não, se ele é viciado assim, refrigerante. Eu conheço gente que bebe um litro de Coca-Cola no café da manhã. eu conheço que bebe 2, 3. Mas então é assim, esse tipo de pessoa que está tentando mudar, o refrigerante zero uma ferramenta para ser utilizada, né? Porque querendo ou não, ele vai estar matando um pouco a saciedade de refrigerante e não vai ter aquela caloria toda do refrigerante em si, né? Ela não tem caloria, né? Então vai matar a vontade de doce também. Vai ficar mais prazeroso ali na hora do almoço. Tá? O cara já restringiu um pouquinho ali, mas o refrigerante já vai melhorar. É uma ferramenta a utilizar? Sim. Mas como base diariamente, eu acho que não seria tão interessante. Tá? Uhum. Mais pela questão da saúde, né? E não por atrapalhar o emagrecimento. Não, atrapalhar o emagrecimento não. Realmente zero calorias não vai te engordar, mas é questão de saúde mesmo. E aí, a gente tá falando muito de emagrecimento e tudo, e eu queria te perguntar que ano passado foi um ano assim que eu vi que levantaram muito essa questão da gordofobia, né? Então assim, tem muita gente que, por exemplo, teve um debate muito grande a respeito se obesidade era ou não doença. Eu sempre me baseio segundo a Organização Mundial da Saúde, né? A própria Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade como doença. E a gente sabe que tem vários profissionais que gostam de caracterizar a obesidade não como uma doença. Eu queria ter opinião a respeito disso. E assim, em primeiro lugar, a gente aquela questão de você reconhecer a obesidade como doença, não quer dizer que você está denegrindo a imagem de que é obeso. Muito pelo contrário, a gente tem que realmente saber acolher e tentar mudar a mentalidade daquela pessoa para melhorar a qualidade de vida dela, né? Mas eu queria ter opinião a respeito disso, né? Se você acha realmente obesidade doença, ou se você é do grupo que não enquadra isso normalmente como doença. Cara, falar que a obesidade não é doença é bem complicado. Porque realmente é uma doença e é uma doença que cresce bastante no mundo todo, tá? A obesidade, ela é a porta de entrada para várias outras doenças. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam hoje no mundo. Se você pesquisar aí na internet quais doenças mais matam, acho que pelo menos mais da metade vem através da alimentação. Agora, romantizar a obesidade, dizer que ela não é uma doença, que tem que se aceitar com aquele corpo, eu acho isso muito errado. Se aceitar, ok. Agora, romantizar, dizer que não precisa mudar, que tem que se aceitar que você é bonita, assim. Realmente, tem gente que se acha bonita, realmente é muito bonito.
Mas que tem que mudar, tem. Até porque você vai ficar dependente de outras pessoas no futuro, caso você não se cuidar agora, tá? Então, obesidade é sim uma doença. Então, trabalhe, se você conhece alguém, influencie ela a se alimentar melhor, a comer melhor, treinar, procure uma atividade física. Não precisa mudar sua rotina também de uma vez para começar a mudar. Vai devagar. Começa com treinamento. Depois começa a mudar um hábito. Ah, eu tô bebendo muito refrigerante, vou diminuir um pouquinho. Então começa um passo a passo. Outra coisa, tem blogueiros que acabam dizendo que sobre a obesidade, né, ainda que a gente está aqui, que como a aceitação. Eu acho, minha opinião, como Renan Costa, nutricionista, que não é para se aceitar dessa forma. Porque a partir do momento que você se aceita dessa forma, você está aceitando que daqui a uns dias, né, um tempo, você vai deixar a sua família cuidando de você. Você vai ficar totalmente, vamos supor se o Irã hoje fosse obeso, não se cuidasse, daqui a uns dias, 30 anos, teu filho iria ter que abdicar a vida dele para cuidar só de você. Eu acho que nenhum pai quer isso, entendeu? Então, eu acho que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada assim. E claro, sempre respeitando, né, e entendendo o lado do obeso, né? A gente dizer que a obesidade é doença e fazer e motivar a pessoa a mudar não quer dizer que a gente está contra a pessoa obesa, né? Que é muito dos levantamentos é feito isso. A gente chama a obesidade de doença, está automaticamente falando mal do obeso. Muito pelo contrário, a gente tem que realmente acolher a pessoa, respeitar. Assim, no meu mundo aqui da educação física, né, por exemplo, a gente vê que ainda tem muita vergonha da galera ir para academia, quem é muito acima do peso. Então, assim, a pessoa que foi para academia, que tá querendo mudar, a gente tem que incentivar ela, tem que apoiar, tem que acolher ela bem no ambiente da academia, que muitas vezes não é acolhida, né, para realmente ela ver que é possível perder peso. Por exemplo, lá na academia a gente teve, nesse ano de 2023, eu acho que 3 resultados assim que perderam mais de 30 quilos. 30 quilos, foi muito. E assim, na avaliação, pergunta a ela: não melhorou tua vida? Claro que melhorou, cara. Você perder 35 quilos é impossível você mudar em todos os aspectos: autoestima, saúde, disposição, não tem como. Entendeu? É porque realmente a galera tem que entender que mudar esse estilo de vida não quer dizer que vai mudar aquela pessoa por a mentalidade não é nem a mentalidade, mas não tô achando a palavra certa, mas por exemplo, uma pessoa obesa, ela buscar mudar de vida também é se aceitar, entendeu? Não quer dizer o contrário. E esse é um tema que realmente tem que ser mais debatido por nós profissionais da saúde, né? Certeza. É porque romantizaram tanto a obesidade que as pessoas acham que não precisam mudar também, né? Entendeu? Hoje tudo, vamos ser bem sinceros, é vitimismo. Tá? Tem gente que acaba que não consegue, realmente. Tem gente que tem mais dificuldade no emagrecimento. E a gente tem que rastrear o erro, onde é que está errando, se é questões hormonais, tá? Então a gente faz exame tudo. Mas a gente está aqui, tanto educador físico quanto nutricionista, para ajudar essa pessoa realmente a mudar. O primeiro passo que tem que dar é ela. Procurar uma ajuda de um profissional responsável para ver se muda. Uma coisa que eu não faço, por exemplo, no consultório, como esse pessoal já está com autoestima baixa, queira ou não, você pode reparar nas minhas redes sociais que eu não posto, como vários outros profissionais postam, foto com meus pacientes. Por quê? A autoestima do paciente já está baixa. Aí eu vou pegar meu celular, postar uma foto só para dizer que estou atendendo mais um paciente e dizer que tem mais um número ali. Eu acho que isso não é legal. Às vezes o paciente não posta foto nem na rede social dele, vai postar na minha. Às vezes muitos pacientes podem aceitar, pelo fato de respeito. Não, o cara está pedindo, eu vou tirar. Mas às vezes ele não sente bem. Entendeu? Então, é acolher, ter empatia. A palavra certa é empatia. Tá? Com cada paciente que entra, cada aluno que chega na sua academia, a gente tem que ter empatia e entender cada um deles. E a questão assim de estimular realmente a questão de, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, eu tenho amigos que precisaram optar pela cirurgia bariátrica, por exemplo. E aí, ainda em cima das pessoas que realmente optaram por esse tipo de procedimento,
ainda tem muita crítica em cima deles. Eu não consigo entender a falta de empatia dessas pessoas que criticam, por exemplo. Porque tem casos que realmente eu conhecia pessoas com 180 quilos. Era um estilo de vida assim, era ou fazia bariátrica ou infelizmente poderia acontecer o pior. E aí é o mesmo caso, a pessoa que fez bariátrica tem que ser acolhida, porque não é fácil. A galera pensa, perdeu 40 quilos ali com bariátrica, foi moleza. Cara não entende o processo para você fazer uma bariátrica. Assim, eu já conversei com vários profissionais, o cara tem que passar por avaliação psicológica, avaliação com o médico, tantas avaliações antes de fazer o procedimento para saber se pode. Porque, cara, é uma mudança de vida, o cara tá lá com 180 quilos, vamos dizer que perde 80. É uma coisa. É uma coisa. E pós-operatório também, porque a vida dela vai ter que mudar. Né? Infelizmente, ela vai. Ou felizmente, na verdade, ela vai ter que mudar todo o estilo de vida dela para depois da cirurgia. Sim, por isso que tem esse fator psicológico, né? Tem que passar por um processo psicológico ali para mudar essa questão da fome, da saciedade. Porque o cara tá com o estômago desse tamanho. Fez a bariátrica e diminuiu. Esse cara não vai conseguir comer mais a mesma coisa. Tá? Tem pacientes que passam por bariátrica que quase não conseguem comer. Tem uma que eu coloquei 75 gramas de arroz para ver se ela comia e não consegue comer 75 gramas de arroz. Então a gente tem que suprir essa necessidade com outra forma. Então, trabalhar com paciente bariátrico é mais complicado um pouquinho porque eles não sentem fome. Eles não sentem vontade de comer. Muitos deles não. Eu nunca peguei um que sinta vontade de sair comendo tudo. Entendeu? Mas aí eles têm que entender que eles necessitam, depois da sua bariátrica, se alimentar bem, procurar uma atividade física. Eles vão ter cuidado em dobro agora, para não voltar ao que já foi. E aí, mudando um pouquinho de assunto aí, esse clima. Falar de obesidade às vezes pode gerar um clima meio tenso, né? Mas. Eu tô com medo de falar. Porque infelizmente pode incomodar algumas pessoas, né? Mas esse é um tema importante. Temas importantes têm que ser debatidos, né? Ainda mais no ramo da saúde, né? A gente não pode deixar de falar por medo das opiniões de outras pessoas, né? Mas, voltando a falar um pouco da tua carreira como nutricionista, né? Hoje tu tá tentando montar essa tua equipe de suporte. A gente estava até conversando um pouco disso. Como hoje em dia você... Por exemplo, os nutricionistas famosos, né? A gente estava até conversando um pouco disso fora do ar. A maioria hoje não prescreve mais a dieta, né? E assim, é uma coisa interessante porque muitas vezes a pessoa vai por causa dele, né? E aí a tua equipe hoje é só para dar suporte. A quem continua prescrevendo todas as dietas é você. A minha intenção é montar essa equipe para suporte. Para sempre que você tiver uma dúvida sobre a dieta, sobre o ajuste, eles estão ali preparados para te responder. Mas a gente tem que treinar essa equipe, ainda é um sonho ali, né? Que vai sair em breve, tá? Mas quem vai continuar montando dieta sou eu. Quem vai atender ainda sou eu, tudo sou eu ainda. Esse suporte é mais questão de agendas, reuniões, dúvidas. Vamos supor, eu vou querer pessoas já capacitadas. Um nutricionista recém-formado, um estagiário que já trabalha ali, já tenha um estágio ali, tá? Por quê? Para responder essas perguntas com sabedoria e ter uma resposta certa, né? Não ficar naquele enrolado. Por exemplo, Renan, vai estar falando com o meu WhatsApp, então vai achar que sou eu, né? Na maioria das vezes. Posso substituir esse arroz aqui pelo macarrão? Entendeu? Apesar de já ter ali no aplicativo, muita gente chega a perguntar ainda. Então o cara vai lá e tira essa dúvida. É uma dúvida simples, mas tem perguntas mais complexas que eu quero que ele saiba. Se ele não souber, aí ele vai me encaminhar e vai ter que esperar um pedacinho, entendeu? Mas eu quero montar uma equipe para acompanhamento de todos os meus pacientes. Eu não quero que seja aquela consulta avulsa. Eu quero que seja acompanhado todos os meus pacientes. Tem dúvida? Tem. Renan, estou com dificuldade no almoço. Então a gente já altera ali. Sem a necessidade de esperar um retorno. Então, eu quero acompanhamento. Todo dia tem retorno, se você quiser. E aí, para montar uma equipe, vocês têm que estar bem alinhado, até com... Porque você pode pensar em ter estratégias de um jeito... raciocínio, né? Porque, tipo, eu tenho minha linha de raciocínio. Se eu contratar uma pessoa que tem outra, não vai bater. Vamos supor, eu tô falando aqui que obesidade é uma doença. O cara dizer que não é. Entendeu? Mas aí tem que procurar pessoas alinhadas com você, né? Isso.
Não, mas isso é bem interessante. E hoje teu consultório é na Academia do Regis, né? Isso, fica dentro da Academia Corpo e Forma ali, próximo à Faculdade Católica. Aí quem quiser aí se consultar aí com o Renan, já sabe, mas todo mundo conhece o Regis aqui também. E é bem central, né? É um local bem central. E aí como foi que tu apareceu lá a oportunidade de montar o consultório? Como foi a história aí? Porque realmente muita gente, eu não sei como é dos nutricionistas. Pra gente que é personal, por exemplo, normalmente a gente já tá estagiando. Hoje em dia os estudantes já estão dando aula, né? Eu não sei se isso acontece na nutrição também, mas hoje em dia o nutricionista o personal já, antes de se formar, já está dentro do mercado. Mas muitos depois, assim, eles acabam optando o quê? Trabalhar um tempo os que não têm tanta experiência, né? Acaba sendo instrutor de academia para depois ir pegando a coragem de se aventurar no personal trainer. Né? Que, por exemplo, na minha área, assim, muita gente critica o cara que é personal, que é formado e vai trabalhar como funcionário de uma academia. Ah, tá perdendo dinheiro. Cara, mas é uma visão, assim... É que nem eu fui dar uma palestra também lá na Católica sobre empreendedorismo. O personal trainer, assim como o nutricionista, ele sai da faculdade sendo empreendedor. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de empreender. Porque, tipo assim, eu dei personal por muito tempo, que eu acordava ganhava, tinha uma remuneração boa, mas eu acordava às 5 horas da manhã e dormia às 11 horas da noite. Entendeu? Então, assim, uma vida social ali, né? E era aquela coisa, tem que ter tudo bem ajustado, porque personal é um valor, cara, é um valor que é razoavelmente alto. Para quem ganha um salário assim, é quase um terço de um salário, vamos dizer. Então, assim, esse mês eu tô com 10 alunos. No próximo mês eu posso cair para 6. E aí? Eu vou manter meu padrão de vida como se estivesse ganhando 10, com 10 alunos? Então, assim, nem todo mundo gosta dessa instabilidade, vamos dizer assim, né? Então, e acabar tendo uns horários em uma academia, dá uma segurança pro cara tentar dar personal em outros horários. Mas o nutricionista não, né? Ou ele estagia, ou ele já monta o seu consultório. Acho que a maioria monta consultório, né? Porque estágio aqui na cidade foi bem complicado. Para mim, eu tive a parceria do Gabriel, onde a gente atendeu junto no consultório dele quando ele se formou. Eu não era formado ainda. E ele, Renan, vamos aqui, e a gente meteu as caras lá. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade de estágio na área da nutrição. Como foi que eu consegui esse ponto, né? O Reis inaugurou a academia dele, a gente foi lá treinar, e eu fui pra sala lá no canto, porque era uma antiga academia já lá, né? E aquela sala, tu vai utilizar? Ele, não, acho que vai ser um vestiário, alguma coisa. Já pensou em alugar? Já. Aí eu, por cima, assim, quanto? Curiosidade, né? E ele falou um valor que me agradou. Eu disse, cara, eu vou me formar daqui a 3 meses. Tem interesse? Eu te pago um pouco a menos, mas eu não vou utilizar agora, mas eu vou reformando aos poucos. E antes de estar formado, minha sala já estava pronta. Tipo, 20, 30 dias antes de apresentar o TCC, eu já estava com a sala totalmente pronta. Só esperando apresentar o TCC, fiz uma formatura especial, que era só eu, já antecipei tudo. Recebi o CRN, quando eu recebi esse CRN, eu acho que numa quinta, quarta, divulguei para segunda já começar. E tinha uns 11 pacientes que eu te falei no início. Que foi aí que eu disse, poxa, no meu primeiro dia tem 11 pacientes. Passei o dia atendendo, cheguei em casa com o mais feliz do mundo, eu dei pro par conta assim, caramba. Mas ainda tinha hamburgueria ou... Tinha hamburgueria, tinha os dois. Eu passei, eu acho que quase um ano com hamburgueria e consultório. Só que como eu vi que a hamburgueria, você trabalhar com outras pessoas, é complicado. Acaba que atrapalhando o consultório, eu optei por fechar ou vender a hamburgueria. Na minha cabeça eu ia fechar. Só que surgiu um amigo meu e disse assim, Renan, a hamburgueria tá 2 dias fechada, foi o que aconteceu. Eu disse, não, macho, eu fechei. Aí, mas tu vende? Eu vendo. Então a gente negociou ali a hamburgueria fora a parte. Mas a melhor coisa que eu fiz foi fechar a hamburgueria. Porque depois que eu fechei, eu foquei 100% dentro do meu consultório. Então a remuneração mais que dobrou. Porque eu estava mais tempo lá, eu dava mais atenção, meu suporte foi melhor e acabava convertendo mais pacientes. Então, foi muito melhor. Eu fiquei com medo porque, tipo assim, eu tinha 2 remunerações. Tinha a hamburgueria e o consultório. Eu disse, caramba, se eu fechar a hamburgueria, eu acho que vai ficar ruim. Eu não vou conseguir manter mais no mesmo padrão. Só que, pelo contrário. Conseguiu investir mais tempo na profissão. E era uma coisa que eu queria. Eu tenho um prazer em trabalhar com nutrição. Era a hamburgueria já estava ficando algo estressante. Algo que não me agradava bastante. E até para pessoas, assim, estudantes de nutrição que escutar esse podcast, que assistir, assim, você
tinha hamburgueria, eu acho que a hamburgueria, querendo ou não, deu um alicerce assim, financeiro para você montar o consultório. Mas o cara que não tem esse alicerce, assim, que vai começar, tá perto de se formar e tá preocupado assim, com o mercado de trabalho, né, independente da cidade. Qual dica tu daria para esse cara assim, que tá prestes a começar a entrar nesse mercado? Cara, antes de pensar em montar minha sala, eu tinha visto umas salas de aluguel por turno. Tá? Tipo, alugava só amanhã pelo valor tal, só à tarde, só à noite, em dias que eu precisasse. Então era só agendar. Se eu fosse começar hoje, eu não tivesse essa base da hamburgueria para investir, eu acho que eu começaria por essas salas por turno, tá? Tipo, de 15 em 15 dias, não sei, uma semana, vai depender da pessoa, se ela é conhecida também. Eu, como já era conhecido um pouco na cidade, Ajuda, né? ajudou bastante, não vou negar, que ajudou bastante. Todo mundo já me conhecia de alguma forma. Eu também gostava muito de sair, então eu conhecia um através da academia, outro através de festa, outro através de uma brincadeira, outro através de jiu-jitsu, outro através de MMA, então acabava que rodeando bastante e muita gente me conhecia. Então, quando eu me formei, todo mundo já estava na nutrição em alta, todo mundo queria ir para um nutricionista, então acabava que tem na primeira oportunidade com muita gente. Tá? Então, eu acho que seria interessante para quem está começando agora, uma sala por turno, começa ali a se divulgar, procura alguma parceria, sempre vai ter que ter essa parceria para divulgar teu trabalho. Infelizmente, a gente tem que fazer uns investimentos no começo, sem retorno, mas é o melhor meio de divulgar, eu acho. E O hoje, Instagram, né? Instagram, hoje em dia, tu falou, tem 10 que se destacam, nutricionistas que se destacam na cidade. Se você for ver, eu acho que todos trabalham bem as suas redes sociais, né? Então, assim, o Instagram hoje em dia é uma ferramenta fundamental para todo empreendimento, né? E o cara que não tá sabendo lidar com isso, trabalhar esse marketing, fazer, como você disse, fazer uma parceria com alguma blogueira, com alguma influencer da cidade, para alavancar seu nome, né? Isso é fundamental, porque realmente se você não tiver, a galera não saber que você existe ali, vai ser difícil você captar clientes. Ninguém sabe como é que eu trabalho. Alguém tem que saber como eu trabalho para divulgar. Entendeu? Comecei hoje, não tendo paciente. Irã, tem interesse? Eu não te cobro nada e tal. A gente pode até fazer uma parceria aqui. Vou te atender, só quero que tu siga. Então eu vou te dar uma atenção ali e até te mostrar um resultado. Tu começou a ter resultado, a galera vai notar. Porque o resultado ele é o quê? Físico. Então eu consigo observar. O Irã vai dar forte, mano. Faz no que, Irã? Não, mano. Dieta e treino. Faz no dieta com alguém? Tô, com Nutri na Costa. Então fica mais fácil, cara. Mesmo como é. Não, macho, de boa, simples, trabalho básico. Boca a boca é sempre. Ainda mais em cidade pequena, assim. Eu comecei a trabalhar o Instagram recente. Eu tô com 2 anos de consultório, não tem 2 meses que eu tô começando a trabalhar Instagram. Eu trabalhava, mas fazia um post por mês. Em mês em que eu passei quase 3 meses sem postar nada. Mas agora não, eu tô entrando no Instagram, tô trabalhando, porque eu tô vendo, sempre vi, né? Na verdade, eu tinha medo das câmeras, eu tô me soltando mais agora. Sempre tive medo das câmeras, e é bem normal isso acontecer. Você tá ali, você tem vergonha, tem medo do julgamento do amiguinho, do meme que o cara pode fazer. Isso aí sempre vai ter, gente. Isso aí sempre vai ter, né? Você tem que dar a cara assim pra falar mesmo. A gente também. Eu, por exemplo, tenho muita vergonha ainda de. Acho que eu vou gravar assim, uma história, eu gravo passo uns 10 minutos pra sair alguma coisa que preste. Mas eu também. Eu pego o celular aqui. O cara tem uma caixinha de perguntar e tal e tal. Não, ficou legal. Apaga aqui e vou de novo. Entendeu? Até ficar bem legal e postar. Todos nós temos. Quem está começando vai ter medo da câmera, vai ter vergonha, vai ter medo de falar alguma coisa errado. E alguém pegar e fazer um meme, uma brincadeira, zoar com o cara. Então a gente tem medo do julgamento. Mas quando a partir do momento que você entende a sua área, e está trabalhando na sua área, você tem total sabedoria do que você está falando, você para de ter medo. Então acho que é um pouco mais de estudo. Aí você tem que se especializar também, né? Porque eu vejo assim, minha opinião vendo de fora do mercado de vocês também. A maioria, eu acho que 90% do nicho é estética, né? Por exemplo, eu tenho um bebê de 1 ano e aí a gente tem que começar desde cedo a trabalhar a dieta dele, 6 meses, IA, introdução alimentar e tal. Vamos procurar um nutricionista. Em Quixadá, eu, particularmente, só conheço uma. Se tiver outra, não tenho conhecimento. E ela não atende só em Quixadá. Então, assim, a galera ainda tem, no lado de personal, por exemplo, é só emagrecimento e hipertrofia.
Mas tem idosos, tem crianças, tem, assim, tem vários nichos que você Eu pensei pode... bastante, cara, idoso. Não tem um profissional nutricionista que trabalhe com idosos. Especificamente. Não, eu não conheço. Se tiver, desculpe, eu não conheço. Tá? E é uma área, se você for parar para pensar, muita gente entra na área de estética pensando em remuneração. Mas se eu disser que idoso é uma das áreas que mais remuneram. Ah, com certeza. A área de personal também, e é um público muito fiel. É, por isso. Ele é um público fiel. Todo mês ele tem um aposentozinho dele para quê? Cuidar da saúde. O aposento do idoso ele não serve para outra coisa mais. Porque já tem uma base. Com certeza esse idoso já tem uma casa, uma família, tudo. Então, mas a galera só pensa realmente na estética. Eu sempre pensei na estética porque eu já me interessei antes da faculdade pela estética. É porque assim, eu vejo que muita gente, assim, às vezes, né? Não, eu tenho interesse de trabalhar com criança, com idoso. Mas não vejo ninguém trabalhando, então eu acho que não vai dar retorno financeiro. E aí desiste da ideia e vai para o que todo mundo está fazendo. Então, assim, às vezes optar por nichos que não é tão divulgado pode ser uma boa para quem está começando também. Não? Pode ser a melhor estratégia. O ideal é você fazer algo que você goste, né? Às vezes é pesquisa de mercado. A gente pode ver que, tipo, sobre matéria infantil. O nascimento, a questão do nascimento de crianças está bem alta. Todo dia a gente vê uma gravidez de algum conhecido e não tem quem cuide aqui na nossa cidade. Sertão Central, se tiver 2 pessoas é muito. Entendeu? Trabalhando nessa área materna infantil. Então é um nichozinho legal para se trabalhar do mesmo jeito da parte de idosos. Mas a galera realmente prefere essa parte de estética, né? Emagrecimento, hipertrofia, por ser uma porta de entrada. Não é que seja mais fácil, mas realmente é o maior público. Só que, se você for o único da cidade na parte de materno infantil e focar e tiver um nome reconhecido, você vai dominar bastante. E é um público que talvez pague mais. E talvez pague o ticket maior, entendeu? Materno infantil, com certeza, é muito mais trabalhoso. Eu acho, né? Não sei se é porque eu já tenho uma prática desse emagrecimento. Mas se eu tiver minha irmã que já é mãe, mas se ela engravidar de novo, não, você vai cuidar da minha gravidez aqui. Eu não sei nem pra onde começa ainda, não, pera ainda. Então já vai me dar muito trabalho. Entendeu? Então acho que ninguém vai se aventurar em outro nicho, assim. Eu não sairia do meu nicho agora para ir para outro. E assim, essa dica que tu deu para quem tá começando, eu tenho amigos que são nutricionistas em Fortaleza. É porque eu acho que aqui na cidade eu acho que não daria certo. Não sei nem se tem algum nutricionista, mas lá em Fortaleza a galera que tá começando utiliza muito a Unimed, né? Que é um atendimento bem rápido, é mesmo só pra... Eu vejo que é só realmente a porta de entrada. O cara vai pra Unimed, assim, pra abrir a porta, mostrar o trabalho, pra depois realmente... não sei se você tem conhecimento de como é que funciona a nutrição pela Unimed, que você possa... Ou por planos de saúde de maneira geral. Plano de saúde, né? Muita gente, ainda de veio para plano de saúde. Tive até uma clínica de Crateus que fez um convite para atender pelo... Esqueci agora o nome do convênio, que é do governo. Que é muito policial tem. O cara deve saber, é concurseiro aí. Acho que é o ISEC. Não, ISEC. É o ISEC? ISEC. Então eu tive o convite para atender pelo ISEC. Só que quando você vai ver o que repassa pra gente, tinha que sair daqui para Crateus, que dá 200 quilômetros, sei lá, para atender algumas pessoas e retornar. É uma porta de entrada? Mas para mim que já estava dentro do mercado, para você não compensava. Entendeu? Sobre a Unimed ou outro que já é mais mundial, tá? Eles pagam bem menos. Eu acho que não chega nem a 30, 35 reais, se duvidar, por atendimento. Só que é um atendimento rápido, né? Acho que tem um tempo, né, pra você... As dietas já são montadas, cara. Creio eu que já são montadas nesses planos. Não é uma dieta que tu vai chegar e eu vou montar teu plano. Não é personalizado, né? Não é individual. É impossível, né? Se o atendimento de 30 minutos, eu não sei quanto tempo é. 30 minutos não tem como o cara então, pegar dados suficientes. Já ouvi falar até que nem avaliações tem. Às vezes só peso e altura. Tá? Então deve ser baseado pelo IMC, que não pode ser um padrão, né? Quando se trabalha com estética. Tá? Cara, eu fui aderir ao plano de saúde, a um plano. E aí, eu nunca pesei menos de 100 quilos, né? Nunca fui um cara muito leve, assim. Mas também não sou acima do peso, né? Só que na hora do plano lá você tem que assinar várias coisas, assim, que você não tem nada de saúde, né? E tal. Aí, na hora lá do
pedem meu peso e minha altura, eu botei lá, não, peso 100 quilos, tenho 1,75. Deu obesidade. Grau 1, MC, eu já nem lembro mais as classificações. Deu obesidade lá. Eu tive que ir para uma consulta médica, para o médico me avaliar, e eu tive que assinar um termo dizendo que eu não ia, durante 2 anos, pedir, eu acho que 2 anos ou foi 1 ano, eu não ia fazer cirurgia bariátrica através do plano, porque como se eu já estivesse entrando com esse objetivo, né? Eu imagino eu olhei pro médico, sem brincadeira, eu olhei pro médico, você acha que eu pretendo fazer cirurgia bariátrica? Aí só que era um médico já bem antigo, né? Então, e depois eu fiquei, meu Deus, o cara ainda utiliza o IMC, é muito Padrão, né? como padrão, assim, de alguma Eu coisa. até falo para cada paciente que chega lá, quando a gente vai mostrar a avaliação, que MC não é padrão. Se você for fazer bodybuilder, é perda de tempo. Vai da obesidade grau 2, 3, e os caras não são obesos, Tem sabe? 5% de gordura. Entendeu? Então, se você utilizar a MC como um padrão, é bem complicado. Isso é muito utilizado em posto de saúde, hospital, mas agora dentro de uma clínica de um nutricionista que trabalha com estética, a gente nem se importa, não. E aí, a gente tá chegando no final aqui do podcast, eu queria saber, assim, qual o futuro, assim, que tu vê na tua carreira, assim. Eu vejo muito consultoria online, né, cara? É o futuro, assim, tanto do personal como imagino eu, do nutricionista, de uma maneira de você, querendo ou não, aumentar seu rendimento, né, sem automaticamente estar lá. Porque, por exemplo, se tu atende 8 pessoas por dia, se cada atendimento durar 40 minutos ali, tu não vai ter mais tempo, tu não tem tempo de atender 20 pessoas para ganhar mais. Chega um limite, né? Porque no presencial a gente tem um limite. A gente não vai passar 24 horas atendendo, a gente tem um tempo e vai ter um limite ali de 12, 10 pessoas por dia. Então você atendeu 10 pessoas por dia e todo dia você atende. Achar um tempo que você vai, vamos supor, querer ganhar mais. Ou você aumenta o preço da consulta, ou você vai para a modalidade online, tá? Que é a minha meta daqui a um tempo. Vai demorar um pouco, mas é a minha meta. Eu queria muito estar no conforto quando eu for pai um dia, não sou pai ainda, mas eu queria dar um atendimento online para ficar perto da minha família. Tá? Esse é o futuro, eu acho que esse é o futuro da maioria. Muitas profissões. Você vê também muitas empresas aderindo ao home office, porque vê que o funcionário ele rende mais, tá? Então a gente também precisa de um home office, né? Principalmente agora você que é pai, então poderia lhe ajudar bastante. Infelizmente, como empreendedor, a visão assim do cara, assim, até o próprio nutricionista também, o cara, não, cara, eu vou me formar aqui. Nutricionista, como eu te falei, não tem muita alternativa a não ser trabalhar como consultório de início, né? Então, assim, ele vai precisar trabalhar o máximo possível para ter um rendimento legal, né? É mesmo que o cara pensa assim, tem muita gente que acontece, tem uma academia, já tá vivendo, o cara acorda 4h30 da manhã todo dia e vou dormir perto de meia-noite. Então, assim, eu quero chegar nessa fase que eu vou estar mais tranquilo, mas no início... Um pouquinho lá de dentro, né? Que esteja tudo automatizado, correndo tudo bem sem você lá dentro, né? No início, empreender é você se matar lá dentro de trabalhar, cara, não tem... Ainda mais a gente que é personal, nutricionista, que a gente não muda muita coisa. Que nem eu te falei, no personal dá aula 5 horas, a rotina é a mesma praticamente. Mas já reparou que a galera, você falou aí, né? Tá vivendo bem e tal. Agora tem uma academia, o Irã, já deixou até o personalizado. Né? Demais isso aí. Muita gente repara nisso, tipo. Outra coisa, eu não posto foto com os pacientes, pelo que eu falei, e porque no começo as pessoas contavam quantas pessoas eu atendia para saber quanto é que eu ganhava. Você acredita? Cara, a gente sentou e conversando com os amigos, menina, tu fez tanto hoje, né? E realmente eu tinha feito tanto que ele falou. Como assim, pô? Aí ele, não, mas eu vi lá, tu postou foto com tanto paciente, eu contei. É tanto, né? Caramba, velho, a galera presta muita atenção, entendeu? Então era do mesmo jeito o Irã. Caramba, o Irã era personal, agora botou a academia dele e tal. Saiu de um galpão, foi pro maior. Vou montar outro agora, que é a novidade. Aí pega, o Irã tá bem. O Irã tá bem de bolsa, né? Aí chega logo a galera, Irã, como é que tá? Como acontece muito isso. Mas assim, tu falou assim um pouco, curiosidade assim, do mercado. Tu vê que vocês, nutricionistas, é um grupo unido assim entre eles ou... As pessoas. Sempre tem, né? Sempre tem, cara. Porque na educação física... Eu me dou bem com alguns. Com a maioria, na verdade. Tem o Igor, que eu me dou bem. Tem o Gabriel, que eu me dou bem.
Tem a Gabriele, dou muito mais bem com o Gabriel, porque eu sempre fui mais próximo ao Gabriel. Mas Estagiou, né, com ele? Estagiei com o Gabriel, mas tem a esposa dele, também a Gabriele, tá? Com uma pessoa bem próxima a gente também. Mas, assim, uma das pessoas que eu me dou melhor é o Gabriel. O cara estagiou, a primeira oportunidade que eu tive de ir para a mesa redonda na Católica, mandaram eu chamar um convidado, a primeira pessoa que eu pensei foi nele, fiz o convite a ele. E ele já foi, já até tô perturbar ele aqui pra gente vir conversar, porque ele foi já para um ramo de empreender numa coisa totalmente a clínica, né? Que é uma coisa diferente, né? Apesar de continuar lá o atendimento, mas além do atendimento ele tem que gerir a clínica, né? Dobrou, né? É, com certeza. Com agora certeza. Ele tá se dando com outros profissionais, né? Porque lá agora, se eu não me engano, tem biomédico, tem psicólogo, tem médicos. Então, ele já pegou um ramo de empreender mais. Nutricionista é um empreendedor. Então, não vai parar de ser empreendedor. Porque, como você falou em outro tópico, hoje a gente ganha X, amanhã pode ganhar metade de um X, amanhã pode ganhar 3X, então vai depender. Então, a gente tem que empreender e se organizar financeiramente. Por isso que eu perguntei se realmente o futuro era só consultoria online ou se tem uma vontade de empreender em outra coisa, talvez fora da área da nutrição. Já comecei a fazer alguns investimentos pequenos para ver como é a rotação, para ver se eu consigo fazer um maior, tá? Então, uma das minhas metas, posso até falar aqui, eu acho que muita gente nem sabe, abrir uma loja de suplemento ainda esse ano, tá? Quero abrir uma loja de suplemento, eu botei uns suplementos para ver como é que tá girando, como é, se vale a pena, se não vale. Porque, tipo, eu tenho medo, eu não quero que nada abale meu consultório. Sempre vai ser a prioridade, meu consultório, meu atendimento. Mas eu tenho medo, tipo assim, se você chegar lá, eu lhe indiquei a creatina. Só que pelo fato de eu estar vendendo, eu tenho medo do paciente pensar o quê? Ah, ele está oferecendo a creatina porque ele vende. Entendeu? Então eu fico muito ligado nisso. Eu tenho medo do paciente achar que eu estou botando para ele tomar aquele suplemento para me vender mais. Então, aí eu vou... É uma coisa que tem que trabalhar. Eu vou tentando trabalhar e reparar bem, entendeu? Mas é uma coisa que eu digo para muitas pessoas que a creatina, como eu já falei, que é para qualquer idade. Quase todas as idades, né, na verdade. Então, eu tenho medo disso influenciar no consultório e as pessoas achar que eu estou influenciando para me ganhar dinheiro. Pois é isso, Renan. Queria agradecer aqui por esse papo de hoje. Espero que tenha gostado. E quem sabe aí no futuro a gente chama de novo aí pra falar um pouco sobre a loja de suplemento, outros projetos aí que você tem pela frente, né? Vai ser um prazer novamente. Valeu. E aí, gente, estamos finalizando aqui o 5º episódio do NL Podcast com Renan Costa.